Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula de Direito do Consumidor. Então, encerramos aqui a parte de produto e agora vamos ver a definição de serviço. Bom, mais uma vez, o nosso legislador consumerista vai ter a preocupação de ter colocado lá um conceito básico do que é serviço para o direito do consumidor. Esse conceito está previsto no artigo 3º, parágrafo 2º do CDC. Então, vamos aí à leitura desse trecho do artigo 3º, para a gente ver como é que se define serviço de consumo. Então, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, só a ressalva inicial que a gente já falou disso na aula passada. Serviços de natureza bancária, financeira, crédito, securitária. São serviços de consumo. Isso está aí desde o começo do Código do Consumidor, desde 91, né, que já está valendo. Mas lembrem-se que teve lá a ADIM dos bancos, que foi discutir, né, se era cabível ou não para as instituições financeiras no Brasil estarem submetidas ou não ao CDC. E aí o Supremo decidiu tranquilamente pela constitucionalidade desse trecho do artigo 3º, parágrafo 2º. Então, hoje, né, e já há muito tempo, esse tipo de atividade entra como serviço de consumo, seja com os bancos privados, seja com os bancos públicos, como a gente vai ver aí na sequência. E aí, voltando para a definição básica, né, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Então, vejam mais uma vez que o conceito aqui vai ser bastante amplo. Então, é qualquer atividade, né? Mas para a gente entender como é que funciona isso, né? Aí tem que levar em consideração o conceito de atividade, né? Também temos que lembrar sempre desse outro trecho, mediante remuneração, né? Porque os serviços de consumo, eles são serviços que também devem estar sendo submetidos ali à possibilidade de comercialização, né? Então, também são serviços que têm que estar disponíveis no comércio, né? Então, para a gente entender melhor como é que funciona esse conceito de serviço, a gente precisa se ligar no que significa atividade, né? No que vai dizer respeito aqui a essa ideia de atividade de consumo. E aí, a doutrina vai indicar que, nas relações jurídicas em geral, nós podemos identificar a existência de 3 espécies de atividade. Atividade puramente gratuita, atividade aparentemente gratuita e atividade onerosa. Então, são 3 tipos de atividades. Será que todas elas são atividades de consumo? É o que veremos aí na sequência, né? Então, essas espécies de atividade é o que vão diferenciar o que é uma relação de consumo do que não é uma relação de consumo, do que é um serviço para o direito do consumidor e do que seja um serviço para outras áreas do direito, mas que não sejam aqui da nossa área de direito do consumidor. Então, vamos aos conceitos de atividade, né, para a gente poder entender melhor a ideia que está lá no artigo 3º, parágrafo 2º do CDC. Então, começando pela atividade puramente gratuita. Nessa primeira espécie de atividade, o serviço é prestado no exclusivo interesse do beneficiário, não trazendo nenhuma vantagem pecuniária às entidades beneficentes, certo? Então, nesse caso, nós temos uma atividade que ela é 100% gratuita, totalmente gratuita, e não tem nada ali que leve a outro entendimento que não seja esse. Essa atividade é totalmente gratuita, né? Nesse caso, quando se identifica uma atividade puramente gratuita, as regras do CDC não incidem sobre essas atividades, ou seja, uma atividade puramente gratuita, ela não é uma atividade de consumo, ou seja, um serviço dessa natureza não é um serviço de consumo. Deixa eu lembrar a vocês que hoje eu comecei essa aula com uma certa nostalgia, né, dos tempos lá das aulas presenciais.
Deixa eu lembrar vocês de outro exemplo das aulas presenciais. Até 2019, alguns e algumas de vocês voltavam para casa não sozinhos ou sozinhas, mas juntavam os colegas e faziam aquela carona, né? Quando tinha alguém morando perto, no caminho, né? Então, no caminho para casa, ia juntando lá 3 amigos, 4 amigos e iam todos de carona, né? Lembram disso? Então, a carona, pura e simplesmente, ela é uma atividade puramente gratuita, certo? Mas aí tem os tipos de carona, né? Tem carona que era assim, né? Por exemplo, quem se manifestou aqui foi Kívia, né? Vou usar o seu nome, Kívia, para, né, como exemplo aqui. Então, vamos supor, Kívia está fazendo aqui, estava lá em 2019, né? Dando carona para os colegas. E ela dizia, olha, vocês moram aqui no caminho da minha casa, né? Sou a última, que vou chegar lá no último endereço, então vou deixando vocês pelo caminho. E Kívia não cobrava nada por isso. Era só para ter a conversa ali, né? Para discutir os assuntos da sala de aula, para falar sobre amenidades e tal, né? E aí, então, não tinha nenhuma outra, né, outra natureza, que era só realmente puramente para a carona, pela amizade e tudo mais. Mas tem outras pessoas, que não é o caso da Kívia, né? Tem outras pessoas que podem dar a carona dizendo assim, olha, a gente vai, né, nesse caminho aqui, mas como a gasolina está cara, né, está agora mais de R$ 6 aqui, então vamos rachar a gasolina. Você paga, sei lá, R$ 100 numa semana, eu pago R$ 100 na outra. Aí já não é bem uma carona, né? Já é uma relação entre pessoas físicas e que já se configura lá como contrato de transporte do direito civil. Aí lembra, né, que eu falei na primeira parte da aula, nem toda relação entre pessoas físicas é relação de consumo. Mas aí não entra como atividade gratuita, né? Uma carona desse tipo não é carona gratuita. A carona gratuita é essa que você leva ali pela amizade, não vai cobrar nada por isso, né? Nada mesmo. E tem a outra forma que já sabemos que não é assim. Mas no começo, quando esses serviços aí, como Uber, 99 e tal, quando eles entraram, eles passaram uma imagem, né, nas propagandas de que era uma carona, né, e tal. Mas a gente sabe que nunca foi, que carona você não vai pagar, né? Você não vai pedir no aplicativo e vai estar pagando para uma pessoa te levar para um lugar, inclusive uma pessoa desconhecida, né, que você nem sabe quem é. Então, não é carona, logicamente, não é uma atividade gratuita nesse caso, né? Mesmo que você tenha lá promoção, né? Ah, tem uma promoção de tantas viagens grátis, mas não é uma atividade puramente gratuita, como a gente vai ver, né? Tem uma atividade que parece ser, mas não é gratuita. Então, a puramente gratuita é essa que você vai exercer aqui pela amizade, pela solidariedade. Inclusive, os autores de direito do consumidor usam o exemplo do médico, né? O médico está passando na rua e vê uma pessoa passando mal. Pelo dever ético, né, e pelo dever profissional, ele vai atender essa pessoa. Não vai cobrar nada por isso. Vai encaminhá-la, né, para algum lugar, né, para um hospital, vai chamar a SAMU e tal, mas vai ter ali os primeiros atendimentos. Ele não vai cobrar. Quando a pessoa acordar, ele não vai cobrar. Olha, você está me devendo tanto aqui pela consulta, né? Então, não é assim. Então, aqui é um dever de, né, um exercício de solidariedade, né? É pela amizade, pela afetividade, pelos sentimentos e tal. Então, não chega a ser uma atividade que tem qualquer fim lucrativo ou de ganhar qualquer tipo de recompensa por isso, certo? Então, quando se configura uma situação dessas, não é atividade de consumo, então essas relações estão fora do direito do consumidor, não estão lá supridas pela ideia de serviço, né? E não temos aqui fornecedor e consumidor. Já as outras situações são diferentes, que é o segundo caso. Aqui nós temos uma atividade aparentemente gratuita, certo? Nesse segundo caso, o fornecedor possui algum interesse patrimonial na prestação de serviço, mesmo que indireto. E aí temos vários exemplos na nossa vida de situações assim. Por exemplo, estacionamentos gratuitos de hipermercados, cada vez mais raros, mas ainda existem, né? Programas de pontos do cartão de crédito, programa de milhagem de companhias aéreas, a própria história de você ter promoções, né, viagens promocionais na Uber, não sei o quê, parece ser gratuito, tem a aparência de ser gratuito, mas não é, porque você paga por isso. E mesmo que não seja você que vai pagar, outra pessoa vai pagar no teu lugar, porque tem também a questão aqui da solidariedade na dívida, né? Então, mesmo que a pessoa entre lá no supermercado, que tem um estacionamento gratuito, não compre nada,
Entrou, saiu, não pagou nada, mas vai ter outra pessoa que vai estar no lugar dela que vai pagar, né? Até porque o preço lá do estacionamento pode estar embutido no valor da mercadoria que a pessoa está levando lá no supermercado, né? Tem outros supermercados que dão desconto, né? Ah, você está com o ticket do estacionamento, vai comprar aqui, então ganhou desconto, né? Tem essas outras promoçõezinhas, mas você está comprando para isso, né? Para ter a gratuidade do estacionamento. Então, ele é uma atividade aparentemente gratuita. A mesma coisa com pontos de cartão de crédito. Você só tem os pontos porque você comprou no cartão, né? Então, ou você se associou a um programa de fidelidade. Então, parece ser gratuito, mas não é. Mesma coisa das milhas. Ah, eu estou lá com tantas 1.000 milhas, mas, na verdade, você comprou no cartão, você entrou no programa de fidelidade, você, enfim, aderiu a lá algum dos planos do programa de milhagens. Então, nesses casos, a atividade parece ser gratuita, mas não é. E aí entra na questão da aplicação do CDC. Então, em todas essas atividades aí, vai se aplicar o CDC. Porque há um benefício financeiro, mesmo que implícito, mesmo que indireto. E a gente viu, né, no conceito lá do artigo 3º, parágrafo 2º, voltando aqui a alguns slides, que está muito claro. É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. E a remuneração não precisa ser direta, você pagando toda hora, em dinheiro, cartão, etc., né? Mas basta que você tenha esse ganho, mesmo que indireto. Mesmo, o fornecedor pode ter esse ganho indireto com essa atividade. E aí, isso se configura como serviço de consumo, certo? Ô, professor, Oi. entra nessa questão da atividade aparentemente gratuita também as academias que são dentro dos shoppings. Se você faz academia lá, você tem um ticketzinho que você não paga. A mesma coisa, Inclui, né? A exatamente. mesma coisa. Porque É, você está pagando a academia, né? isso, exatamente. Então, por exemplo, nesses locais, né, tem sempre nos estacionamentos aquela plaquinha. Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Ou mais, uma situação pior. A pessoa tem um carro roubado dentro né, furtado ou roubado mesmo dentro do estacionamento. Ah, eu não tenho responsabilidade. Tem sim, né? Mesmo no caso do estacionamento gratuito, existe essa responsabilidade justamente porque é uma atividade que aparentemente é gratuita, mas ela não é gratuita, ela é onerosa, né? Porque tem um ganho direto. Você está pagando lá, no caso da academia, você está pagando a mensalidade lá, o plano, né? Para poder treinar ou malhar, e aí isso te dá o direito de ter o ticket, né, ali gratuito. Mas isso acontece porque você está pagando por outro serviço. Então, sempre nesses casos, vai haver um ganho indireto, né? Mesmo que não seja você própria pagando ali, mas outra pessoa vai estar pagando no seu lugar por alguma outra situação onerosa que vai ser criada por esse fornecedor. Então, sempre nessas situações, vai se configurar a relação de consumo, certo? Seja nos estacionamentos de shoppings, né, que são caríssimos, seja no estacionamento gratuito do hipermercado, seja em qualquer outra atividade que seja aparentemente gratuita, né? E aí temos a terceira atividade, que é a onerosa, né? Que essa corresponde aí à grande maioria das atividades e é identificada sempre que há um bem de consumo sendo oferecido no mercado de consumo. E aí, essa atividade onerosa, ela tanto pode ser aquela que você está ali comprando, né, uma mercadoria e tal, ou adquirindo serviço aqui mesmo, né, que é o caso do serviço. Então, você está aderindo a um plano de internet, você está aderindo a um plano de telefonia, etc., um plano de saúde. E aí, então, é uma atividade onerosa, direta. Mas, como vimos agora, pode haver também a chamada onerosidade indireta, que aparece na atividade aparentemente gratuita. Certo? Então, resumindo aqui, nesse conceito do artigo 3º, parágrafo 2º sobre serviços, serviço vai ser qualquer atividade onerosa ou aparentemente gratuita, certo? Sempre que se configurar uma atividade onerosa ou uma atividade aparentemente gratuita, temos serviço de consumo. Só não vai haver serviço de consumo quando aparecer essa atividade puramente gratuita, que é cada vez mais rara, né? São cada vez mais raras as situações em que temos atividades puramente gratuitas, né?
Então, tirando essas atividades, tirando as outras que não se enquadrem no conceito de fornecedor, consumidor, tal, todas as outras que estão ali submetidas à questão econômica, né? A onerosidade, seja indireta na aparentemente gratuita ou direta na onerosa propriamente dita, todas essas atividades entram no conceito de serviço, são, portanto, atividades de consumo. Certo, gente? Mais alguma dúvida aí sobre esses conceitos de atividade? Beleza. Ok. Bom, aí outra discussão que aparece aqui, quando se fala em serviços. Serviços públicos são serviços de consumo? Vamos ver que depende, né? A resposta não é absoluta, nem sim, nem não, em todos os casos. Vai depender de alguns fatores. Então, os serviços públicos, eles também estão regidos pelo CDC, tanto em relação a serviços exercidos diretamente pelo Estado ou por empresas privadas a serviço do poder público, como nos casos de concessão de serviços públicos à iniciativa privada. Então, a princípio, um serviço público pode sim ser um serviço configurado como serviço de consumo, mas a gente vai ver que nem todo serviço público entra nesse conceito, certo? Há uma diferenciação importante feita pela doutrina, que é importante sempre ressaltar para se diferenciar serviços públicos que entram, né, nessa determinação do CDC e serviços públicos que vão ser regulados por outras áreas, certo? Bom, qual é a base legal aqui para a aplicação do CDC, do direito do consumidor a serviços públicos? É o artigo 22 do CDC, que determina o seguinte: os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Então, o CDC é bem claro, né, ao permitir que serviços públicos possam também ser regulados como relações de consumo, como serviços de consumo, certo? Mas aí fica a dúvida: todos os serviços públicos entram nesse conceito aí? Não. Então, é preciso diferenciar quais serviços entram nessa atividade de consumo e quais serviços serão regidos por outras áreas do direito que não o direito do consumidor. Então, a dúvida é essa, né? Todo serviço público é atividade de consumo? Vai depender de qual é a classificação aqui, né? A qual classificação que esse serviço vai ser enquadrado. Porque, segundo a doutrina, nós temos dois tipos de serviço público. Essa divisão ela aparece lá pelo direito tributário, mas eu trago ela para cá de maneira introdutória, só para vocês terem uma noção da diferenciação, porque isso vocês vão aprender melhor lá pelos idos do, acho que, 8º período, quando vocês estudarem tributário. E aí tem essa questão lá, que se diferencia os tipos de serviços públicos, né? Isso também aparece no direito administrativo, acho que vocês já viram também essa distinção por lá. Temos os serviços chamados de uti universi e os serviços chamados de uti singuli. Essa distinção do serviço uti universi para uti singuli vai depender do alcance desse serviço, né? Quem são os destinatários dos serviços públicos? Então, quando se fala na primeira espécie dos serviços uti universi, estamos tratando de uma universalidade de pessoas, ou seja, esse serviço ele deve ser oferecido de maneira universal para toda a coletividade, para todas as pessoas, certo? Então, na primeira espécie, o serviço uti universi, ele é um serviço que deve ser oferecido para a universalidade de pessoas, ou seja, para todas as pessoas, todo o povo, né, em geral, certo? Já no segundo tipo, que é o uti singuli, aí você leva em consideração a singularidade, você leva em consideração a individualidade do destinatário desse serviço. Então, esse serviço, o uti singuli, ele pode ser dividido, certo? Você pode conseguir identificar quem são os destinatários, quem são os beneficiários desse serviço. Já no caso do uti universi, não. Você não consegue identificar quem são
os destinatários, porque temos uma coletividade de pessoas que vai ser beneficiada. Já no uti singuli, você consegue diferenciar quem são os beneficiários, certo? Essa distinção é fundamental para o direito do consumidor, porque só um desses dois tipos é que vai ser serviço público de consumo, certo? Então, só lembrando aqui os conceitos, agora deixando mais detalhado aqui nos slides. Então, serviços uti-universe são serviços prestados a toda a coletividade. E eles são remunerados por meio de tributos, que são os impostos, as taxas e as contribuições. Por serem serviços, né, atribuíveis à coletividade, e por conta dessa forma de remuneração, eles não são considerados serviços de consumo, certo? Então, os serviços uti-universe estão fora do direito do consumidor. Mas se acontece um problema com o serviço uti-universe, você não vai poder recorrer a ninguém? Claro que vai. Vocês aprenderam isso no período passado com a professora Manuela, né? Quando tem lá a responsabilidade civil do Estado. Entra por aí. E aí você entra nessa situação como contribuinte, né? Porque você está sendo aí, né? Tá tendo uma relação de direito tributário. Então, vai lá pela questão da contribuição, você é um contribuinte, né? Vai pelo direito constitucional, vai pelo direito civil. Então, tem outros caminhos que você vai percorrer aqui, certo? Não é o direito do consumidor, mas você vai poder percorrer outros caminhos, certo? Então, esse serviço aí não entra como serviço de consumo. E que serviços seriam os serviços uti-universe? Só lembrando aí, né, nessas imagens, a polícia, né? Então, o policiamento é um serviço uti-universe, né? A iluminação pública, né? A iluminação dos postes das ruas, avenidas e tal. Os bombeiros também são um serviço uti-universe. E aí, para lembrar aqui, né, da realidade de Alagoas, de Maceió, está a falta do hospital metropolitano aí, né? Então, os hospitais públicos, né? O SUS. Então, de que maneira você pode buscar o provimento disso, né? Desses serviços? Você vai buscar lá pela responsabilidade civil do Estado, né? Geral, da Constituição. Mas não por aqui, porque essas não são relações de consumo. Então, o militar que vai atender a uma ocorrência, se acontece alguma falha nesse atendimento, isso não é uma relação de consumo. Essa é uma relação entre o cidadão e o policial, entre o Estado, né, representado pelo policial, e o cidadão. E aí isso entra lá na responsabilidade civil do Estado. Do mesmo jeito, se uma pessoa é atendida lá no hospital metropolitano e vem a falecer por algum erro, alguma falha no atendimento. Então, isso não é uma relação de consumo, mas não vai deixar de ser regida pelo direito. Vai ter lá a responsabilidade civil do Estado que vai possibilitar essa discussão e a indenização, a punição do Estado ou do ente estatal responsável por essa relação. Então, essas relações elas estão fora do direito do consumidor. Elas não entram no conceito de serviço público do artigo 22 do CDC, certo? Já o uti singuli, né, o outro tipo de serviço, esse é um serviço prestado aos seus usuários por meio de contrato individual ou coletivo, mas com precisa identificação dos usuários, sendo esses serviços remunerados por meio de tarifa. Esses são serviços de consumo. Então, serviços uti singuli, em que a gente consegue identificar quem são os beneficiários, seja uma pessoa, seja essa coletividade identificável de pessoas. Então, esse é um serviço de consumo. E esse serviço ele é remunerado por tarifa, certo? Que é a questão da tarifa da água, da tarifa da energia, da tarifa de ônibus, né? Então, esses são serviços de consumo. Então, usando aqui os exemplos, né, de Alagoas e de Maceió, os ônibus aqui de Maceió, né? Então, transporte coletivo, já atualizei, né, porque foi privatizada a Casal, então já botei BRK, que é a empresa que está agora responsável pela água aqui e saneamento, Equatorial, né, que é a de energia aqui do estado de Alagoas, e a Caixa Econômica, lembrando aí dos bancos públicos, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, são serviços uti singuli. Então, aí nesse caso, você consegue identificar quem é o passageiro do ônibus, né? Quem é a pessoa que está sendo ali, né, a usuária da água e do saneamento, quem é que está sendo a usuária da energia elétrica e quem é o cliente do banco, né?
Então, aí você consegue identificar quem são as pessoas beneficiárias. E, com isso, você consegue, consequentemente, levar esses serviços para o direito do consumidor. Então, quando há um problema lá com a conta de água, a conta de energia, um acidente de ônibus, né? Ou um problema na conta bancária, então isso vai refletir na aplicação do artigo 22 do CDC. Então, essas são relações típicas de consumo. Então, esse tipo aí de serviço público vai ser enquadrado como serviço de consumo e vai ser, então, regido pelo CDC. Certo, gente? E aí, só Ô, para... professor, Sim, a coleta de lixo, ela entra em serviço universal, não é isso? isso. Entra como serviço universal também. Aí não Beleza. é relação de consumo. Isso, beleza. Bem lembrado, né? Entre outros exemplos, a coleta de lixo também entra lá no multiuniverso. E aí, só para finalizar essa parte aqui do conceito de serviço, né? Vocês lembram que lá no finalzinho do parágrafo 2º do artigo 3º apareceu uma ressalva sobre relações trabalhistas. Foi uma ressalva necessária, né, para diferenciar direito do consumidor de direito do trabalho. Então, em relação a essa questão trabalhista, apesar do próprio CDC não admitir a incidência das suas normas a estes casos, será possível a aplicação por analogia dos dispositivos consumeristas em face do artigo 8º da CLT, né? Porém, essa é uma visão minoritária. Então, o que prevalece hoje na doutrina é que há uma divisão entre direito do consumidor e direito do trabalho e o CDC não se aplica a relações trabalhistas, né, nesses casos aí de serviços. Então, os serviços não entrariam, serviços de natureza trabalhista, não poderiam ser regidos pelo CDC. Só para fazer essa diferenciação, né, para garantir ali a área específica do Código do Consumidor, né, do direito do consumidor, e do outro lado ali, a área específica do direito do trabalho. Lembrem-se lá da nossa primeira aula, né, que eu falei disso, né, dessa origem em comum do direito do consumidor com o direito do trabalho, e aí isso vai aparecendo mais só para fazer essa separação histórica, né? O direito do consumidor hoje segue um caminho e o direito do trabalho segue outro caminho, certo? Então, em relação a esse assunto, né, da questão das relações de consumo, eram esses os pontos principais. Na transição para o próximo assunto, deixa eu só mostrar a vocês, porque próxima semana vai ser feriado, né? Terça-feira que vem é o dia de Nossa Senhora Aparecida e, portanto, não teremos aula, né? Então, a gente só vai voltar a ter aula, ou só voltaria a ter aula, na outra semana, que é o dia 19. Só que não vamos ter aula também, porque vai ter o ENIX, né? Um encontro de iniciação científica. E eu estou mostrando aqui a vocês em primeira mão a programação do ENIX, certo? Esse ano a gente vai ter o ENIX sendo realizado com as palestras na segunda-feira e na terça, manhã e noite, certo? E o simpósio de pesquisa docente vai acontecer na quarta-feira à tarde, né, que é outro pedacinho de evento do ENIX. Esses são os eventos que a gente configura como palestras, né? Segunda-feira, dia 18, manhã e noite. Terça-feira, manhã e noite. E quarta-feira à tarde, das 2 às 4 horas. Além desses eventos, a gente vai ter também mini cursos que vão ser oferecidos para vocês no horário da tarde, na terça-feira e na quarta-feira. Na terça-feira, das 2 às 4 horas, vai ter o Direito Constitucional dos Povos Indígenas no Brasil, que vai ser ministrado pelo professor Manuel Moraes, que é da Unicap de Pernambuco, né, a Católica, Universidade Católica. E das 16 às 18, a professora Alicia, que vocês, a maioria, já conhecem, vai fazer um minicurso sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica, perspectivas brasileiras. Isso na terça-feira. Na quarta, depois do simpósio, às 4 horas, vai ter outro minicurso, todos para direito, né? Que é um minicurso que tem como título Os Direitos Roubados dos Cidadãos no Crime dos Bairros em Afundamento em Maceió, que vai ser ministrado pela professora Gardênia Nascimento, que é do IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Então, vocês vão ficar livres aí para fazer as inscrições, né? E só lembrando aqui que quarta-feira de manhã não tem nada, vai ser evento, vai ser livre. Ô, Quarta-noite professor, mostra também. aí a programação da noite. Aí, Sim, sim. acho que é aí.
Então, a noite vai ser livre na quarta-feira. Então, pode ter aula na quarta-feira, né? Porque vocês estão acostumados a não ter aula a semana toda. Mas como não tem evento na quarta, de manhã e de noite especialmente para vocês, os professores podem dar aula, porque não tem nada programado. Na noite, no Enix, né, segunda e terça, não tem evento para direito. Vai ter administração e vai ter enfermagem. Então, para vocês assistirem, é melhor pela manhã, né, para vocês reservarem ali uma manhã, ou às tardes para reservarem para os minicursos, certo? E aí, lembrando, como sempre, que eu passo as atividades para vocês, né? Então, no Enix, vai ter um relatório para vocês fazerem aí sobre o Enix, e vai ter a Semana de Direitos Humanos, que logo, logo a professora Manuela vai divulgar a programação, que vai ser quinta-feira e sexta, né? 21 e 22 de outubro à noite só. Então, aí serão duas atividades. Uma, o relatório para o Enix, e outra, o relatório para a Semana de Direitos Humanos. E aí, só lembrando, como é que eu peço aqui? O relatório não é do evento todo, né? Vocês vão escolher uma manhã, né, de palestras ou uma tarde de minicursos. Ou aqui à tarde que tem simpósio e minicurso, para vocês fazerem aí o relatório, tá certo? E aí vocês escolhem o horário que for melhor para vocês. Lembrando que as inscrições, do mesmo jeito do ano passado, elas são individuais, tá certo? Ó, vocês vão receber esse materialzinho aí amanhã, mais tarde da quinta. Então, se vocês quiserem participar de tudo, tem que fazer inscrição de cada turno, tá certo? Então, para ganhar o certificado da manhã do dia 18, se inscreve nesse link. À noite, outro link. Manhã, outro link. É uma forma que dá aqui para controlar melhor os inscritos e tudo mais, né? Até porque são eventos diferentes e alguns não são do direito mesmo, né? Então, vocês ficam livres para se inscrever, né? Lembrando, mais uma vez, as inscrições são gratuitas. O evento vai ser todo remoto, vai ser transmitido pelo canal do YouTube da CEUNI, né? Só o simpósio que vai ser pelo canal da ONU, né? O Circuito Urbano, mas o link vai estar lá. Todas as inscrições são pelo DOIT, então vocês vão se inscrever por lá. Não se preocupem que esses links todos vão ficar disponíveis para vocês. Se tudo der certo já a partir de amanhã, eu já coloco lá nos grupos, tá certo? E aí, lembrando aqui, né, que do direito a gente vai ter amanhã da segunda-feira, dia 18, e amanhã da terça, dia 19, né, com as palestras, né, sobre os projetos em andamento e projetos já encerrados. E se vocês tiverem interesse em algo sobre enfermagem ou administração, tem também as palestras da noite que vocês vão poder assistir. Tudo isso vale hora, né? Aqui, ó. Cada turno desses que vocês assistirem vale 5 horas de palestra, né? Pode dar um total de 20 horas. O simpósio dá mais 2 horas de palestra. E os minicursos, cada um que vocês assistirem, 2 horas, na modalidade extensão. Lembrando que para contar o certificado, se inscreve lá no DOIT, e durante o evento vai estar sempre passando uma lista de presença no chat do YouTube. Então fica lá ligado para preencher a lista de presença para poder garantir o seu certificado, tá bom? E os certificados serão mandados para os e-mails que vocês vão se inscrever para o evento, tá certo? Então só lembrando aí do Enix, já que a gente não tem aula semana que vem e não vai ter na outra por causa do Enix, né? Que eu vou estar na organização do evento. Então a aula mesmo a gente só volta a ter dia 26 de outubro. Tá certo? Depois, lembrando aí, né, que vai ser o relatório, só lembrando disso, um relatório para o Enix, um relatório para a Semana de Direitos Humanos, e sobre a Semana de Direitos Humanos serão 2 noites, e aí vocês vão escolher ou a noite da quinta-feira, dia 21, ou a noite da sexta-feira, 22, para fazer o relatório. Fiquem à vontade também para escolher qual é o momento ali que vocês vão fazer. Lembrando, escolheu amanhã para fazer do Enix, é tudo o que acontecer durante aquela manhã. Escolheu aquela noite da Semana de Direitos Humanos, é tudo que acontecer naquela noite, tá? Não é só uma palestra, não. É todo o evento da manhã, todo o evento da noite, tá certo? Como já pedi em outras edições do Enix para vocês. Aí, quando eu voltar à aula, né, lá no dia 26, eu marco a data de entrega, o que dá um prazo ainda maior aí para vocês entregarem os trabalhos. E depois a gente marca aí a reposição, se for necessário ter alguma reposição, né, para mais para frente, certo? Então, aqui só passando para vocês. Cadê o próximo? Aqui o nosso próximo assunto, né?
é a responsabilidade do fornecedor, que é o assunto mais importante aqui do direito do consumidor. Então, depois de conhecer quem é consumidor, quem é fornecedor, o que é produto, o que é serviço, é importante falar sobre esse tema, né? E aí, nessa parte aqui, a gente vai ver aspectos mais gerais, né? Sim, vou mandar. Amanhã eu passo para vocês a programação lá também pelo site, pelo sistema. Então, aqui só lembrando, né, a regra geral da responsabilidade do fornecedor. A nossa regra geral é a responsabilidade objetiva, né? Então, aqui no direito do consumidor, a responsabilidade objetiva é a nossa regra. E nisso a gente se diferencia do direito civil, porque no direito civil a regra é a responsabilidade subjetiva, como vocês aprenderam em responsabilidade civil. Então, aqui a regra é a responsabilidade objetiva e, como exceção, aparece a subjetiva. Dessa forma, só vai haver no direito do consumidor responsabilidade subjetiva nos casos previstos expressamente pela lei. Como acontece sempre, né? Quando temos exceções, as exceções elas têm que estar previstas expressamente. Não temos como visualizar exceções implícitas. Isso é muito raro no direito, né? Para não dizer que nunca acontece, mas é muito raro. Então, a nossa regra é a responsabilidade objetiva, que vai estar em vários trechos do CDC, e a subjetiva só vai aparecer nos casos previstos expressamente em lei. Quanto à responsabilidade objetiva, nós vamos adotar aqui, né, segundo o Código do Consumidor, a teoria do risco, né? E a teoria do risco, que vocês já devem ter aprendido com Manuela, né, no semestre passado, ela aponta à doutrina, né, a existência de 6 teorias do risco. Risco proveito, risco profissional, excepcional, criado, integral e risco do desenvolvimento. Só que aqui, claro, como lá no direito civil, só adotamos uma dessas teorias, que é a do risco proveito. O próprio CDC vai adotar essa teoria, né? Segundo a teoria do risco proveito, responsável é aquele que tira proveito de atividade danosa. Esse é o conceito de risco proveito. Então, o risco proveito ocorre porque alguém está tirando proveito dessa atividade que causa dano a outrem. Por isso o nome risco proveito. Para definir essa teoria, né, utiliza-se a máxima romana de que onde existe ganho, resta o ônus de arcar com as consequências desse ganho. Isso aparecia lá nas camisas de vocês nos primeiros períodos, né? Ubi societas ibi ius. Onde há, né, sociedade, há direito. Aqui a frase é parecida. Ubi emolumentum ibi onus. Ou seja, onde há ganho, há ônus. Então, onde há atividade lucrativa, vai haver o ônus de arcar com possíveis danos dessas atividades, né, que essas atividades causam. Atualmente, por influência do direito italiano, usa-se até de forma mais adequada a expressão risco do empreendimento, como forma mais precisa para especificar a teoria do risco-proveito. Então, o risco-proveito também é visto como o risco do empreendimento, que é até a palavra mais usada, né? Lembrando que hoje é o dia do empreendedor, então, dia do empreendedor, o risco do empreendimento também é usado. Só lembrando também que hoje são 33 anos da Constituição de 88, né? Então, o risco do empreendimento é um nome até mais adequado para essa realidade, né, de empreendedorismo das sociedades e, no caso específico, da sociedade brasileira também. Falta menos de 1 minuto para acabar a aula, então me despeço de vocês. A gente segue com esse assunto quando voltarmos lá, depois do feriado e do ENIX. Tchau, gente. Mantenham os estudos e o foco e a gente se vê no ENIX. Boa noite.